Olá pessoal, mais uma aula de progressão aritmética e essa questão 13 diz o seguinte: se o número 225 for dividido em três partes formando uma PA, de maneira que a terceira parte exceda a primeira em 140, então essas partes são... A gente precisa saber qual dessas alternativas completa aí, né? Qual vai ser a verdadeira. Então vejamos. É dito que 225 foi dividido em três partes que formam uma PA. Então é uma PA de três partes, tá? PA de três partes. Vou representá-la aqui e você deve lembrar que em uma aula passada, precisamente a segunda aula, eu vou até colocar o card aí caso você queira rever essa aula. Então, eu disse que quando tivéssemos uma PA de três partes, ou 5, ou 7, enfim, uma quantidade ímpar de termos, uma dica interessante é você chamar o termo central de x, pois aqui a gente não conhece nenhum dos termos, não conhecemos também a razão. Então, olha o que acontece se eu chamar o termo central de x. Gente, de uma PA, para eu passar de um termo para o próximo, eu tenho que somar a razão, tá? Para eu sair do segundo termo e chegar ao terceiro, a gente tem que somar a razão. Se o segundo termo é x, o terceiro vai ser então o que, gente? X mais r, tá? É o segundo termo somado com a razão. De maneira análoga, para que a gente escreva o primeiro termo em função do x, eu parto do segundo termo e volto um termo. Para voltar, a gente faz exatamente o oposto aqui, ó. Para a direita você soma r, para a esquerda você subtrai a razão. Então, o primeiro termo vai ser o segundo menos a razão. Ok? Então, a nossa PA ela pode ser reescrita dessa forma: x menos r, x e x mais r. Professor, mas qual é a vantagem em fazer dessa forma? Ora, nós tínhamos três termos desconhecidos, agora a gente tem somente dois, que é o x e o r. Beleza? Então a gente já reduziu a quantidade de termos desconhecidos. Uma outra coisa é que, de acordo com o enunciado, quando ele fala aqui, ó, logo no começo, que 225 foi dividido em três partes, tá? Então, quer dizer que se eu voltar a agrupar essas partes, eu vou ter de volta 225. Ou seja, o primeiro termo somado com o segundo termo, somado com o terceiro termo, eu estou somando as três partes, que resultam em 225. Beleza? Note que, ao escrever o termo central como x, o seguinte vai ser r e o anterior menos r, na hora que a gente vai somar, r se cancela com menos r. E sobrou agora, pessoal, somente uma incógnita, que é o x. X mais x mais x dá 3x igual a 225. Daí a gente pode agora dividir ambos os membros por 3 e concluir essa parte aqui da questão, né? 225 dividido por 3 dá 75, né? Ok. Confere aí, tá? 75. Então, gente, lembrando que x é o segundo termo, tá? A gente acabou de descobrir o quê? O segundo termo. A2 é 75. Então, vou retomar aqui a nossa PA e vou, na verdade, aqui, tá? Bom, tanto faz, mas aí eu vou pegar essa parte aqui, essa de cima não. Essa parte aqui. Ó, sabemos que esse x é 75. Então, vai ficar 75 menos r. Esse x é 75.
é o mesmo x, e aqui 75 mais r. Ok? Vamos de volta aqui no enunciado e atentar para mais esse detalhe. Gente, se não fosse essa informação que eu vou ler agora, a resposta seria letra A, tá? Pois só teríamos condições de determinar o segundo termo. O primeiro e o terceiro seriam indeterminados, tá, gente? Não teria como calculá-los. Mas o enunciado diz que a terceira parte excede a primeira em 140. Ora, a partir disso, eu posso dizer que A3 é igual a A1 mais 140. Não é não? Porque a terceira parte, eu não posso dizer que ela é igual à primeira parte. Não, a terceira parte é maior que a primeira. Quanto que ela é maior? 140. Entendeu isso aqui? Se eu cobrir o 140, tá ali A3 igual a A1. É verdade que o terceiro termo é igual ao primeiro? Não, não é verdade. Para que essa igualdade se torne verdadeira, eu preciso somar 140 ao A1. E aí a gente vai obter A3. É isso que está sendo dito aqui, ó. Pois bem, gente. Então, com essa expressão, eu vou substituir agora aqui, ó. Quem é o A3? Quem é o A3? 75 mais R. 75 mais R. Quem é o A1? 75 menos R. Ok? O A1 é 75 menos R. O A3 é 75 mais R. E vou repetir aqui o 140. E agora é possível a gente determinar o valor de R. Porque se esse menos R passar para antes do igual, é o mesmo que somar R nos dois membros, ele vai ficar aqui mais e vai poder somar com esse outro R. Então a gente vai ter 2R. Ok? Menos R vem para cá, fica mais R, soma com esse outro, ficam 2R. Esse 75, se vier para cá, ele vai cancelar com esse outro 75. Então sobrou aqui 140. Vamos só reforçar isso rapidinho. Menos R veio para cá. Aqui é menos, ele veio para cá mais. R mais R, 2R. Esse 75 cancelou com esse. É o mesmo que passar o 75 para o lado de cá, ele ficou negativo. E aí cancela com esse que é positivo. Sobrou 140. Daí a gente então encontra que R, 140 é dividido por 2. R é 70. Beleza? Bom, agora ficou possível determinar os demais termos da PA, né? Porque aqui, 75 menos R é 75 menos 70. Então, a nossa PA ficou sendo 75 menos 70, já que R é 70, tá? 75 menos 70 vai dar 5. O segundo termo é 75 mesmo. E o terceiro termo é 75 mais R. R não é 70? 75 mais R é 145. Ok? Então a gente determinou os três termos. Vamos agora ver qual é a alternativa que corresponde a esses três termos. Gente, eles são indeterminados? Não, não é a letra A. A gente determinou os valores. O produto entre eles é 54.375. Tem que fazer a multiplicação, tá? Primeiro aqui vamos na letra C. Essas três partes são múltiplas de 3 e também de 10? Vejamos. Gente, 5 não é múltiplo de 3. Então já furou o item C, tá? Também não é múltiplo de 10. Ok. Nenhum deles, na verdade só o segundo que é múltiplo de 3. Mas nenhum deles é múltiplo de 10. Então não é o item C. A letra D diz que é primos entre si, as partes são primas entre si. O que significa dizer? Que o maior divisor comum dessas partes é o número 1. Não é verdade. Os três termos podem ser divididos por 5, que é diferente de 1. Então eles não são primos entre si. E o item E diz que
o produto entre eles é 45.570. Então, gente, nos resta efetuar a multiplicação, tá? 5 vezes 75 vezes 145, ok? Faz essa multiplicação e você vai ver que vai dar exatamente 54.375, ou seja, a letra B. Pessoal, qualquer dúvida, poste aí nos comentários e até a nossa próxima aula.